Professor Rafael, aula de português. O assunto de hoje é acentuação gráfica. Na aula de hoje eu vou tentar explicar para vocês qual é a lógica que tem nesse sistema de acentuação gráfica, como isso funciona, e vou dar uma introdução para a gente entender quais são os critérios que a gente usa para acentuar ou não acentuar uma palavra, ok? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente pensa principalmente em dois acentos, o acento agudo e o acento circunflexo, certo? Como a gente usa esses dois acentos? Para a gente entender a acentuação gráfica, que é um sinal gráfico, a gente tem que olhar para a língua, como ela funciona na fala, certo? Então, quando nós falamos, nós usamos palavras. O que é uma palavra? Uma palavra é um som que a gente profere com um significado para o nosso ouvinte compreender o que a gente quer transmitir. Porém, a maioria das palavras não é composta por apenas um som, né? Na verdade, as palavras têm, via de regra, mais de um som. Muito bem. Na fonética, a gente chama esses sons de fonemas. Na escrita, a gente chama esses sons de sílabas. Então, você já deve ter tido experiência de separar as palavras em sílabas. A base do conceito de acentuação gráfica, da função da acentuação gráfica, tem a ver exatamente com isso. O fato de as palavras serem divididas em sons menores, que são os fonemas ou as sílabas. O que acontece na fala normal? A gente sempre pronuncia, quando a palavra tem mais de uma sílaba, a gente pronuncia uma das duas sílabas ou uma das sílabas da palavra com mais força que as outras, com mais intensidade que as outras. A gente chama essa sílaba mais forte de sílaba tônica. Por exemplo, a palavra janela. Janela. Você consegue perceber que a sílaba ou fonema né é pronunciado de forma mais forte que os outros? Janela. Porta. Estou olhando para a porta ali. Porta. O fonema mais forte é por. Né? Porta. Ou como os cariocas dizem, porta. Lâmpada. Lâmpada. Ouviu? O fonema mais forte é o lâmpada. Então, cada palavra que tem mais de uma sílaba, mais de um fonema, um dos fonemas é pronunciado de forma mais forte. E isso vale para todas as línguas que a humanidade já falou, né? Em todo idioma é composto as palavras são compostas de sons decompostos em fonemas. E sempre você vai ter um fonema mais forte que os outros, né? No estudo da gramática a gente chama isso de prosódia, né? O som das palavras, ou é o timbre das palavras. Muito bem. Na hora de representar as palavras graficamente, cada sistema, cada língua, criou um sistema diferente. Algumas línguas, como o inglês, por exemplo, não fazem menor diferenciação entre sílabas mais fortes e mais fracas. Lá não existe acento. Mas o português, né, uma língua mais generosa, ela tentou indicar para o leitor, na palavra, qual é a sílaba forte daquela palavra. E ela fez isso através dos acentos, agudo ou circunflexo. Então, a função principal dos acentos é indicar para o leitor que está lendo uma palavra qual é a sílaba forte daquela palavra. Uma outra função adicional é indicar se a vogal daquela sílaba forte é aberta ou é fechada. Então, se o som daquela sílaba forte, a vogal for aberta, por exemplo, O, né, de avó, você vai usar o acento agudo. Se for fechada, como O de avô, você vai usar o acento circunflexo. Então, as duas funções da acentuação são essas. A primeira, indicar a sílaba forte. A segunda, indicar se a vogal daquela sílaba é aberta ou é fechada. Ok? Uma outra coisa que os gramáticos descobriram, que no caso da língua portuguesa, a sílaba forte vai ser uma das 3 últimas sílabas da palavra.
Então veja, não importa que a palavra tenha 10 sílabas, 15 sílabas, a sílaba forte será sempre uma das últimas 3. Então pensa na palavra inconstitucionalissimamente. Para você saber a sílaba forte, vai lá para o final. Mamente. Qual é a sílaba forte? Mamente. É o men. Né? É uma das 3 últimas. Então, dentre as 3 posições finais da palavra, das 3 últimas sílabas, a sílaba forte pode ser a última, como no caso de jacaré, pode ser a penúltima, como no caso de parede, ou pode ser a antepenúltima, como no caso de lâmpada. Então, de acordo com essas 3 posições possíveis da sílaba forte, os gramáticos criaram 3 classificações, né? Se inspirando nas palavras gregas, né? Eles criaram as 3 classificações para a sílaba forte, para a posição da sílaba forte. Então, se a sílaba forte for a última, a gente chama aquela palavra de uma palavra oxítona. Se a sílaba forte for a penúltima, a gente chama aquela palavra de paroxítona. Se a sílaba forte for a antepenúltima, chamaremos a palavra de proparoxítona. Essas 3 posições são fundamentais para você saber onde você vai colocar o acento gráfico nas palavras. Se você pensar um pouquinho, né, e você olhar para o que eu estou falando, se cada palavra com mais de uma sílaba tem uma sílaba forte, e se a função do acento é indicar a sílaba forte, a conclusão lógica é que todas as palavras com mais de uma sílaba deveriam ter um acento, indicando qual é a sílaba forte, né? Mas se você pensar um pouco, você vai ver que muitas palavras não têm acento nenhum, né? E aí que vem a questão do critério de como colocar ou não colocar o acento, né? É muito interessante a gente pensar nisso, porque se você entender a maneira como os gramáticos criaram essa norma, vai ficar muito mais fácil para você aplicar a norma sem ter que lançar a mão daquela decoreba que a gente aprende na escola. Então vejam, né? O lema do nosso curso é: compreender é melhor que decorar. Então, na próxima aula, eu vou explicar o critério de colocação do acento gráfico e você vai compreender como é que isso funciona e você vai ver que é muito mais simples do que você aprendeu até agora. Muito obrigado.